Fala traders, e no vídeo de hoje vamos falar de um assunto que eu gosto muito. Estou aguardando um trade aqui também, uma operação, vamos ver se ele vai pintar aqui para nós. Se pintar eu faço aqui. Então, qual análise que eu utilizo bastante nas minhas operações? Eu gosto de utilizar as médias como ponto de referência, pontos de referência de correção do ativo. Por isso que eu uso mais de uma média, porque o ativo ele vai fazer correções de acordo com fractais. Então por isso que as correções não é sempre na mesma média. Por isso que existem outros tamanhos. Exemplo, pessoas que usam candlestick, a análise nos 60 minutos, aí cai para o 15, para executar nos 5 minutos no 2. Análise de fractais, em qualquer gráfico é da mesma forma. Perfeito? E então, primeiro ponto, eu utilizo as médias como ponto de referência desses pontos corretivos. Segundo ponto, eu gosto de pegar operações sempre depois de uma correção. Ou seja, eu tenho uma estrutura de alta já válida, eu aguardo um movimento corretivo e procuro encontrar este ponto de retomada do movimento. Então é aqui onde eu mais gosto de fazer minhas operações, os meus trades, que é na retomada do movimento. Porque eu já tenho um mercado andando para aquela direção, eu já tenho um regime, uma tendência já ali estabelecida e eu procuro pontos específicos ali para poder continuar naquele movimento. É mais fácil do que adivinhar uma reversão de movimento, adivinhar uma reversão de tendência. Então é você operar na continuidade do regime, da tendência já vigente. E é isso que eu gosto de fazer. E é onde eu mais faço operações, são desta forma. Júnior, e como que tu faz para analisar isso? Primeiro ponto, eu tenho que definir o que vai me dizer se eu estou em estrutura de alta ou de baixa. O que eu gosto de utilizar? Eu gosto de utilizar o detector de topos e fundos, porque independente do renco do ativo, ele vai me dar uma precisão maior de qual estrutura que eu estou enxergando. Se é uma estrutura de alta, uma estrutura de baixa. Então isso facilita já o entendimento. Opa, eu estou num regime de alta, regime de baixa. Isso vai facilitar muito para você. Se você tiver algo mais específico, algo que tire a subjetividade de te mostrar se a tendência é de alta ou de baixa. Eu gosto de utilizar o detector de topos e fundos com um gráfico de renco. Aí eu vou olhar as médias como fractais. Fractal 1, fractal 2, fractal 3. Fractal pequeno, intermediário e fractal maior, o macro. Perfeito? Aí vem o ponto-chave. Eu ter gatilhos, pontos de entrada específicos. E aqui no canal do YouTube tem vários gatilhos que eu ensino aqui, vários vídeos ensinando sobre gatilhos, pontos de entrada. Depois só você correr aqui o canal do YouTube que você vai ver esses conteúdos. Eu tenho um gatilho, um ponto específico de entrada. O que eu vou fazer? Exemplo aqui. Se esse renco fechar para baixo, ele vai me dar um gatilho de venda agora. Eu já estou numa estrutura de queda, porque ele promoveu o topo mais baixo que o topo anterior. Já promoveu isso. Ou seja, fechando aqui eu tenho um gatilho. O que eu vou fazer? Eu vou executar uma venda aqui, caso ele me dê a entrada. Mas é só isso que eu vou observar? Claro que não, tem outras análises. Mas agora eu estou falando de análise de tendência, ali de regime. Vamos ver se ele vai fechar aqui. Aí nos dá o trade bom aqui. Ó, e fechou. Cliquei. Agora aguardar aqui ele pegar. Pegou. Tô no trade. Então vamos lá. Então, já entendi que ele começou a perder eficiência. Não vou entrar em toda a leitura, todo o contexto aqui da minha entrada, que não é a intenção deste vídeo. Perfeito? Vamos lá. Mas uma das principais coisas que eu observei, que é uma das coisas que eu fiquei de trazer aqui nesse vídeo para vocês, é o que a convergência dele promover topo mais baixo aqui no topo. Ele fez um movimento alto, topo mais baixo, e olha só, a mesma coisa no MACD. Então, lembra que eu mencionei para vocês? Ah, tá caindo. Entendi que a estrutura é de queda. Então vou procurar pontos específicos, pontos estratégicos para fazer esta operação de venda. E uma das coisas que me mostram que aquele é um bom ponto é a convergência e divergência do MACD. E eu já falei várias e várias vezes para vocês aqui no canal do YouTube. Então eu olho bastante a convergência e divergência do MACD, perfeito? Ou seja, ó, já andou um pouco pro nosso lado, deu quase $100 ali já o trade. Enquanto ele desenrola aqui, vamos ver se a gente acha alguma coisa aqui. Vamos ver aqui, aqui ainda não, nada no Nasdaq, Dow Jones também não. Olha como fica mais claro, mais nítido, ó, entender a estrutura. Quando você tem ponto de referência específico, nítido ali, para te mostrar a direção do mercado. Perfeito?
Então, bem importante você ter isso. Trade desenrolando aqui ainda e deixar ele desenrolar aqui. Então, tenham algo em mente. É mais fácil você fazer operações quando você já entende qual é a estrutura e sempre pegar a retomada dela. É mais fácil do que você adivinhar o topo de uma reversão, o fundo de uma reversão. É você já pegar uma estrutura já válida e achar um ponto de continuidade dela. É o jeito mais fácil, mais simples de operar. Você vai ver isso. Se você começar a implementar esse tipo de operação, esse tipo de análise, isso vai fazer uma tremenda diferença para você no seu dia a dia. Você pode ter certeza disso. Perfeito? Então, enquanto a operação está desenrolando aqui, já deixa seu like, já curta aqui esse vídeo, compartilha. Se não se inscreveu ainda no canal, já se inscreva. E também vou deixar aqui, ó, no primeiro link da descrição, vou deixar aqui para você poder fazer um download de um material para te auxiliar a entender mais as coisas que eu mencionei aqui. Então já clica no primeiro link da descrição, já faz o download desse material. No segundo link da descrição, se você ainda não tem uma corretora para operar o mercado internacional, eu utilizo a Zero Market. Gostei, me adaptei com ela, então no segundo link da descrição você pode também fazer o seu cadastro nela e ter as mesmas vantagens que eu tenho, que eu utilizo todos os dias. E o terceiro link da descrição, você clicando nele, você vai conversar com um dos traders aqui da MyGame, beleza? Então bora lá. Então desenrolar essa operação aqui, bora cair, tchau. A operação foi no ouro, ó, 150 dólares já, 150 dólares, vamos lá, e tá desenrolando ali a operação, bora lá. E aqui nada ainda, nos outros ativos nada por enquanto, perfeito? Então tá ali, quase fechou o segundo renco ali de ganho e deixar o trem andar aqui. Já vou deixar aqui para vocês novamente, não se esqueça de baixar o material, beleza? Primeiro link da descrição. Então desejar um forte abraço, excelentes operações para você e até o próximo conteúdo, até o próximo vídeo.